Algo estranho parece estar acontecendo com o mercado. O preço do Bitcoin continua caindo, está em US$ 82.000 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mais uma correção, então, 2,22% de queda agora, certo? Nessas últimas horas, colocando aí nos últimos 5 dias, a gente vê que o preço desabou ali da faixa dos US$ 90.000 e estamos agora mais próximos dos US$ 80.000 do que dos US$ 90.000. Em reais, aqui a gente tem o preço do Bitcoin a R$ 429.000 e com uma boa queda aí nos últimos 12 meses, principalmente. Foi um dia interessante porque não só o preço do Bitcoin corrigiu, mas a gente teve uma correção também nos metais. O ouro caiu um pouco mais de 2% em dólar no dia de hoje e a prata caiu um pouco mais de 4%, mais especificamente na quinta-feira, certo? Porque eu estou gravando esse vídeo na madrugada aqui de sexta-feira, então a gente teve um flash crash no mercado. Provavelmente tem alguma coisa estranha acontecendo e eu acho que talvez as pessoas não estejam sabendo, né, ou pelo menos boa parte das pessoas não saibam o que é exatamente, porque realmente a gente teve, a gente viu o mercado derretendo, a gente viu ouro e prata derretendo, o que é estranho, porque ouro e prata historicamente são ativos defensivos, e aqui SP500 então teve uma boa queda aqui e depois recuperou, e o Bitcoin foi o ativo que mais caiu aí, talvez está em US$ 82.000. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui são as liquidações que estão acontecendo recentemente. Então, por exemplo, no dia 28 de janeiro, tivemos quase US$ 1 bilhão liquidados aí em posições alavancadas de Bitcoin, ou seja, bastante alavancagem aí no mercado. E conforme o preço vai caindo, essas posições vão sendo liquidadas. Então, quase 1 bilhão aqui nessas exchanges que vocês conseguem ver aqui. Então, Binance e outras, certo? E aqui também no dia 29, novamente, quase US$ 1 bilhão de posições alavancadas liquidadas. Ou seja, existe muita gente alavancada ainda, essas posições estão sendo retiradas do mercado e é aquela velha história, né? Stay humble and stack sats, ou seja, mantenha-se humilde e acumule satoshis, parece sempre uma boa ideia. Lembrando, é claro, que nada disso aqui é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Então, o Bitcoin derreteu, é realmente uma grande promoção e se a gente colocar no zoom out aqui do Bitcoin, a gente consegue observar algumas coisas interessantes. Primeiro que, na verdade, o preço do Bitcoin está relativamente próximo da máxima histórica, né? Se tivermos uma perspectiva mais de longo prazo. Então, é interessante porque há algum tempo atrás, quando o preço do Bitcoin estava a US$ 15.000, pensar em US$ 82.000 era um patamar de preço muito interessante para o Bitcoin. Então aqui está o zoom out, certo? E a gente tem aqui uma correção desde o topo aí de um pouco mais de 20% em dólar, quase 30% agora se o preço continuar caindo. Vamos dar uma olhada aqui, 32% na verdade. Então olha só, mais de 30% de desvalorização em dólar de queda. Mas comparado com outros períodos de bear market, até que não é uma queda tão grande. Então, por exemplo, de novembro de 2021 a novembro de 2022, a gente teve 12 meses de bear market e 73 ali, um pouco mais de 70% de queda em dólar. Se a gente observar aqui esse outro bear market de dezembro de 17 até dezembro de 18, a gente teve mais de 80% de desvalorização em um período ali de 12 meses. Então é interessante que geralmente do topo até o fundo vai em torno de 12 meses e a gente tem aí ciclos de 4 em 4 anos. Então observe aqui 2021, depois agora 2025 tivemos uma máxima histórica, 2017 também. Então, enfim, parece a maldição aí, entre aspas, dos 4 anos do Bitcoin. A gente sabe aí que o halving acontece a cada 4 anos, mas do ponto de vista da oferta de Bitcoin, o halving já não é mais tão relevante. Então, certamente a adoção institucional e outros fatores hoje em dia já influenciam muito mais do que o halving do ponto de vista da oferta do Bitcoin. Por que isso é importante? Porque o preço de qualquer ativo depende da oferta e da demanda. Então, enfim, talvez esses ciclos de 4 anos talvez sejam mais relacionados com ciclos de liquidez do mercado do que qualquer outra coisa. Já que a gente sabe que a liquidez influencia muito no preço de vários ativos, principalmente no preço
preço do Bitcoin, né? Eu já mencionei várias vezes esse artigo aqui da Lynn Alden que fala exatamente sobre isso, certo? Então, o Bitcoin respondendo muito bem à liquidez. O fato é que o mercado não está com tanta liquidez no momento, mas parece que o ciclo de 4 anos talvez continuem, né? A gente está tendo, sim, uma grande correção. Pode ser que a gente continue aí com uma correção e se ela durar 12 meses e corrigir ali próximo de 70%, bom, daí realmente seria muito parecido com ciclos anteriores. É claro que dando um out aqui a gente vê que a valorização ainda é brutalmente alta aqui no preço do Bitcoin, 18.000% de valorização desde 2016, né? E novamente, se a gente falar aqui, por exemplo, em dezembro de 22, quando o preço estava em 17 mil dólares, falar em 82 já era muita coisa, era um cenário muito otimista. Mas agora que já passamos pela máxima histórica de 126 mil dólares no Bitcoin, a gente vê os 82 mil como algo bem ruim, né? O pessoal está bastante otimista e preocupado, né? Vamos dar uma olhada rápida aqui também no Fear and Greed Index, que está agora em 28, então isso é no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mercado com mais medo, lembrando sempre que geralmente com bons ativos, quando o mercado está com medo, boas oportunidades aparecem. Quando o mercado está ganancioso, aí pode ser um sinal de euforia, talvez de topo de mercado. Então, realmente, talvez o fator ali dos 4 anos tenha um aspecto, de certa forma, psicológico, onde as pessoas acham que o preço vai cair, porque o ciclo de 4 anos vai continuar se repetindo, e existe uma certa profecia autorrealizável, né? É curioso, no mínimo, como isso continua acontecendo os ciclos de 4 anos então. O curioso aqui também, que vale a pena mencionar, é que este ciclo aqui em termos de valorização foi bem mais tímido do que os demais, né? 500 e poucos por cento de valorização em dólar. Nos outros ciclos aqui a gente teve mais de 1000% pelo menos de valorização em dólar. Então, enfim, talvez a queda nesse ciclo também seja menor. E aqui tem outro fator interessante que eu já mencionei em outros vídeos, que é o fato de que muitas vezes o Bitcoin costuma se valorizar aí depois do ouro. Então o ouro dá essa pernada de valorização e depois entra o Bitcoin absorvendo liquidez, né? E se isso acontecer de novo, pode ser interessante porque a gente teve realmente um desempenho muito bom dos metais nos últimos 12 meses, né? Principalmente na prata, mas também no ouro, né? Prata já passa de 250% de valorização em dólar e realmente é uma certa volatilidade aqui em ambos os ativos com uma valorização exponencial praticamente. E aqui um ponto de atenção também, porque quando eu vejo esse gráfico eu fico um pouco preocupado, porque quando olhamos para a história e para períodos de declínio de moedas e hiperinflação, a gente vê o ouro aqui, que é um ativo historicamente utilizado como reserva de valor, subindo de maneira exponencial. É claro que ainda está em um estágio inicial, né? Se realmente for esse o caso, acho que ainda não, acho que talvez pode demorar um pouquinho mais para isso acontecer, mas enfim, quase 100% de valorização em dólar, né? Uma valorização bem exponencial aqui. E a gente sabe que as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde a criação do Banco Central dos Estados Unidos em 1913, do Federal Reserve. O real nem se fala, então euro também. Então as moedas fiduciárias estão fadadas ao colapso. Os Estados Unidos já tem mais de 38 trilhões de dólares de dívida. Inclusive isso tem relação com a política atual de intenção de desvalorização do dólar, o que tem a ver também com a balança comercial. Não vou entrar no detalhe aqui, mas eu acho que é um tema que vale a pena ser abordado em outros vídeos. Mas eu estou falando isso porque a questão ali do ouro subindo de forma exponencial, ele acontece em momentos de hiperinflação. Já aconteceu várias vezes ao longo da história e eu trago aqui o exemplo da República de Weimar, que foi basicamente ali um período entre a Primeira e a Segunda Guerra na Alemanha, onde a Alemanha passou por um período de hiperinflação e aqui vocês conseguem observar o preço do ouro ao longo do tempo. Parece uma meme coin, parece sei lá, o Bitcoin no zoom out, mas não é o ouro. O ouro se valorizando muito, por quê? Porque a moeda fiduciária estava colapsando. E talvez esse movimento aí de ouro se valorizando, claro, tem muito a ver com a descrença no dólar como uma moeda política e global, porque hoje em dia temos países aí com conflitos cada vez mais quentes, então eles não querem depender do dólar e temos bancos centrais investindo pesado no ouro, mas
realmente é aquela preocupação, porque a questão da bolha da dívida, talvez quando a descrença se torne generalizada, aí a gente pode ver o ouro disparando e a situação pode ficar um pouco mais crítica, né? Então, um cenário que não queremos ver é um cenário de hiperinflação e colapso financeiro, mas é um cenário que no longo prazo não pode ser descartado de maneira nenhuma. Então a gente fala sobre ouro, eu digo economistas austríacos e pessoas que se interessam pelo tema e já perceberam que as moedas fiduciárias estão fadadas ao fracasso, falam sobre ouro há algum tempo, mas agora realmente parece que não tem como segurar, o preço do ouro está explodindo e temos, por exemplo, a China e grandes potências acumulando ouro, até porque eles não podem confiar 100% no dólar, não é mesmo? Não faria sentido. Então bancos centrais estão acumulando ouro e também temos países aí dentre os principais detentores de Bitcoin, embora o Bitcoin esteja sendo deixado de lado, pelo menos nesse movimento inicial de acumulação e de substituição das moedas fiduciárias de uma maneira geral. Mas é importante mencionar aqui, eu já mencionei algumas vezes, o governo dos Estados Unidos e da China como os principais detentores do Bitcoin no top 10 também, né? Então o Bitcoin talvez entre nesse rally de fuga de moedas fiduciárias, eventualmente não temos bola de cristal para prever o futuro, mas é uma tese que, na minha opinião, parece fazer sentido. Voltando aqui para o preço do Bitcoin, é importante lembrar que durante a maior parte do tempo o Bitcoin ele anda de lado, fica se movendo de forma, né, não interessante, um movimento pacato e caindo muitas vezes. Então é importante lembrar isso, porque às vezes o pessoal entra quando o preço está no topo, todo mundo está falando sobre o ativo e ficam eufóricos aí, achando que o preço só vai para cima. Isso não acontece, né? E eu dou o exemplo aqui do preço do Bitcoin que de dezembro de 17 a dezembro de 20, ou seja, 3 anos aí, ficou no 0 a 0. Então, imagina, né? Se você comprou o Bitcoin agora, nos $80.000, e durante os próximos 3 anos ele cair aí quase 80%, e depois voltar para os $82.000, que foi algo que já aconteceu ali na faixa dos 17, depois, né? Enfim, chegou aqui na mínima de $3.000. Você estaria tranquilo vendo o ativo caindo 80% e esperando 3 anos no 0 a 0? Pense nisso também, porque isso já aconteceu algumas vezes e pode acontecer novamente. De qualquer forma, o preço do Bitcoin está bastante descontado. Aqui um post do Cauê Oliveira, ele diz que a atual queda no Bitcoin registrou o maior volume de venda spot desde julho de 25, mais de meio bilhão em dominância vendedora agregada entre exchanges em apenas 4 horas. E aí ele se pergunta, né, o que estaria catalisando esse movimento no mercado. Deixe sua opinião. E aqui é importante porque o movimento não foi só no Bitcoin. É realmente incrível aqui essa venda que aconteceu hoje. É realmente o preço derretendo e muita volatilidade, né? Preço cai, spot lidera e volume explodindo, né? Aqui alguns cenários, então, né, de suporte para o Bitcoin ali nos $82.000, depois 78, depois ali abaixo dos 78 e chegando ali na região dos $70.000, que seria talvez mais próximo do topo anterior, né? Então, enfim, outro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui que é muito interessante é esse aqui do Felipe Demartini, onde ele mostra aqui a queda nos metais, que foi realmente brutal, um flash crash acontecendo no mercado em tempo real, né? Então, ouro e prata deletaram 5 trilhões de dólares em menos de uma hora. 2 vezes o PIB do Brasil evaporado em minutos. E pouca gente entendeu o motivo. Aliás, eu particularmente não sei o motivo, porque provavelmente os bastidores aí provavelmente sabem o que está acontecendo, mas talvez um grupo mais seleto de pessoas, porque realmente foi uma queda brutal. A gente tem potências aí atuando na compra de ouro e de metais, inclusive em função aí de questões geopolíticas, e não necessariamente eles anunciam isso. Então, enfim, é uma questão aí realmente surreal o que aconteceu. 5 trilhões de dólares deletados em menos de uma hora. Só para vocês terem uma noção, o market cap total, o valor de mercado total de todos os bitcoins do mundo é menos de 2 trilhões de dólares. Então, enfim, é mais que o dobro do market cap, do valor de mercado do Bitcoin. E 2 vezes o PIB do Brasil, né? Então é realmente incrível o que aconteceu aqui nesse gráfico. Tanto para cima, diga de passagem, quanto para baixo. Principalmente para baixo, porque a queda foi mais rápida. Mas esse movimento para cima aqui também está muito louco. Então, muita volatilidade
Realmente o mercado não está para amadores. Cuidado se você estiver pensando em operar alavancado, né? Faça isso apenas se você souber muito bem o que você está fazendo, né? A gente teve uma liquidação muito forte, né? Então aqui alguns cenários, né? Uma liquidação técnica, uma alavancagem muito forte, algum ajuste de correlação macro e algum evento internacional oculto, né? Talvez o cenário mais provável seja uma liquidação técnica, mas talvez algum evento oculto que não ficou aí disponível na mídia possa ter acontecido e gerado todo esse caos aí no mercado, né? Algo que pode ajudar a descartar essa hipótese do evento informacional oculto é que o movimento não continuou, certo? Então os ativos não continuaram caindo. Eles caíram muito rápido, bastante, mas parou, certo? Então, enfim, se fosse talvez aí alguma notícia muito grave, algum conflito, algo assim, provavelmente a gente teria visto o desdobramento continuando, né? Enfim, já está tarde, mas como o preço caiu bastante e foi um dia muito movimentado no mercado, eu precisei fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e antes que eu me esqueça, então vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para quem estiver pensando em comprar Bitcoin. Deixo o link aqui do mercado Bitcoin, que por sinal tem um cartão com cashback em Bitcoin, 1% no momento que eu estou gravando esse vídeo, cartão sem anuidade. Então, muito interessante aí para quem quer acumular alguns satoshis nas compras do dia a dia. E ainda mais com o preço do Bitcoin barato aí, parece ser uma oportunidade cada vez melhor. Outra coisa que é importante é analisar todo esse cenário de crise para ter talvez aí uma estratégia de acumulação no momento de crise. Porque a gente vem falando da dívida crescente há muito tempo, a gente vem falando das moedas fiduciárias que vem colapsando, então ter um certo caixa em algum ativo que não se desvaloriza nesse momento de queda para comprar na baixa bons ativos por um preço baixo é uma estratégia que alguns players utilizam, né? Inclusive, eu acho que o Warren Buffett foi um dos primeiros players aí há muito tempo aumentar seu caixa. Já é um bom caixa aí na Berkshire Hathaway, então é importante também ficar de olho nesse tipo de movimento. E eu já vou mostrar aí essa questão aí do caixa, mas antes disso, lembrando, se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio, mande uma mensagem no Instagram ou no Twitter, no X, com seu nome e WhatsApp, que você pode ganhar uma assessoria exclusiva com um profissional certificado, certo? Uma assessoria sobre investimentos. Então, se você tiver alguma dúvida sobre alocação de portfólio, investimentos e assim por diante, até mesmo questões tributárias aí, nós podemos ajudar com uma assessoria gratuita. Mande uma mensagem e nós conversamos, certo? Então, feito isso, eu vou mostrar rapidamente a questão do caixa de grandes players para exemplificar o que eu falei. E aqui a notícia da CNN, né, que fala sobre exatamente isso, que é o caixa de 348 bilhões de dólares. Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, diz que oportunidade aparecerá em até 5 anos. Isso aconteceu em 2025, mas o caixa da empresa já existe há bastante tempo. Berkshire Hathaway, então a empresa do Warren Buffett, tem recorde em recursos parados e mega investidora defende a paciência para a alocação dos recursos. Então, o mercado financeiro é sim uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. O velhinho aí ganhou muito dinheiro e ele está com um caixa multibilionário, né? Claro que eu estou misturando ele, a empresa, e também tem a questão da aposentadoria dele, né? Mas enfim, o fato é que grandes players estão se preparando para um momento de colapso, talvez um momento de recessão, talvez uma correção, né? Porque se a gente pega o índice de ações dos Estados Unidos, que é talvez um dos índices mais observados aí no mundo, né? O SP 500, e coloca aqui no máximo, né, dá um zoom out, a gente vê que desde 2008 o negócio ficou bastante insano, com uma valorização brutal, políticas de quantitative easing, impressão de dinheiro, expansão da base monetária, e isso pode não ser insustentável no longo prazo. Então, vários investidores estão de olho nesse potencial risco aí de correção do mercado, né? Então, deixa eu colocar aqui a base monetária, né? Esse gráfico é muito bom, mostra a base monetária, e desde 2008, então, a base monetária explodiu e ativos escassos se valorizaram, né?
Então, isso, por um lado, fez com que vários ativos se valorizassem bastante, inclusive Bitcoin, Bolsa e por aí vai nos últimos anos. Só que isso pode acabar gerando distorções no mercado e bolhas. Então, enfim, fique atento, tome cuidado, bastante volatilidade no mercado, cuidado principalmente se você vai operar alavancado com chamada de margem. Então, eu acho que é isso por hoje. Bastante coisa para falar, mas eu acho que vai ficar para outros vídeos. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade na seção dos comentários e principalmente considerem fazer parte da área de membros, famoso elogio sincero, e ajudar o canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, grande abraço e até breve.